Então é isso, processo penal, aula 8. Estamos falando ainda de tribunal do júri. Nós vimos no vídeo passado, na aula 7, algumas questões. Nós vimos termos muito técnicos, nós vimos questões realmente muito profundas, até para quem é estudante de direito, tá? E eu tentei não dificultar para você, tentei trazer da forma mais tranquila possível para você, sem ficar filosofando muito nas coisas, porque isso é um assunto que está no seu edital, é um assunto que pode cair, mas é claro que a gente precisa entender que o concurso é de nível médio. Então eu não posso também me aprofundar aqui em temas com relação a isso. Mas a gente precisa ter em mente sempre que no júri são duas fases. A primeira fase é muito similar, muito semelhante ao processo comum, né? Ao procedimento comum. Pois bem, na primeira fase do júri, o juiz recebe a denúncia, existe a resposta à acusação, existe a réplica, né, entre aspas, do Ministério Público em 5 dias, o juiz marca a audiência, são feitas as alegações finais orais, e aí depois o juiz vai dar a decisão, a gente chegou a chamar de sentença de pronúncia, ou a decisão sobre a pronúncia. E aí, qual é o objetivo do juiz? É que ele verifique se ele vai mandar essa pessoa para o júri ou não. Ele não entra no mérito da causa, né? E nós chegamos a ver, inclusive, no vídeo passado, que o juiz pode pronunciar o réu, e o que é pronunciar? Mandá-lo para, de fato, ser julgado pelos jurados, para o júri popular. Ok. Ele também pode decidir impronunciando o réu, quando ele tiver dúvidas. Ele pode fazer o que a gente chama de absolvição sumária, que seria ele realmente absolver esse acusado, e nessa situação não pode, inclusive, ser feito um novo processo, né? Na impronúncia é possível que se reabra um novo processo se existirem provas novas, e também é possível que seja feita a desclassificação. E na desclassificação, uma questão importante é que se o juiz do júri não tiver competência para julgar aquele crime, porque ele é juiz do júri, ele manda esse processo para outro juiz fazer esse julgamento. Então agora, meus amigos, a gente vai entrar aqui na parte do andamento mesmo, então da preparação do processo para o julgamento em plenário. Entenda aqui, a gente está no artigo 422, né? Entenda aqui que plenário é o julgamento pelos jurados no tribunal do júri, tá? Então é aquela coisa, né? Ficam os jurados lá sentados, etc e tal. Então o que a gente vai aprender aqui agora é essa preparação. Algumas coisas antes do dia em que vai acontecer esse julgamento, algumas coisas antes, elas precisam acontecer. E ó, eu já me adiantei aqui, a minha promessa é a de tratarmos do edital inteiro, e trataremos, é claro. Mas o que eu fiz hoje, né, antes de a gente começar a aula? Eu já fiz alguns grifos aqui, e quem é da turma de exercícios sempre recebe lá os meus materiais assim, já grifados, já com as minhas anotações, etc e tal, porque embora eu não tenha combinado que eu daria esse material, mas eu acho que se você confiou em mim para estar na turma de exercícios, eu acho que eu mereço, além dos exercícios, entregar alguma coisa a mais, né? Isso tem até um nome, over delivering, mas isso eu faço com muito amor, com muito coração mesmo, para que você realmente consiga acompanhar. Mas olha só, então eu já fiz aqui algumas anotações e veja, eu poderia muito bem simplesmente soltar um resumo disso aqui e falar, ó, estuda isso aqui, estuda isso aqui, estuda isso aqui, mas eu acho desonesto fazer isso. Sabe por quê? Eu já fui professor em curso preparatório para concursos, né? Eu acho que não é interessante aqui a gente falar de valores, mas assim, eu posso até abrir para você alguma coisa aqui. Eu já dei aula em curso preparatório e que eu recebia por noite R$ 700 por aula. Né? Então, eu ficava lá 3 horas dando as aulas, né? E cheguei a ganhar R$ 700 por aula. É muito, é pouco? Não sei. Eu acho um valor importante, né? Mas tem uma coisa que é também importante, que é a minha dignidade, né? Por que eu digo isso? Porque às vezes você ficava ali, o curso te chamava para te dar em 3 horas o que você deveria ter dado em 10 horas, em 15 horas. Eu acho muito desonesto. E veja, não estou dizendo que os professores de cursinho são desonestos, não é isso. Mas os próprios professores, eles por vezes são muito pressionados, porque realmente é muito difícil, é muito conteúdo para os concursos, e os professores eles têm que, de algum modo, enxugar, não passam tudo para você, e isso é normal. Eu sou professor também presencial, né? Então já dei muitas aulas presenciais, mas por vezes eu tinha que filtrar, né?
E às vezes era uma coisa que eu talvez não tivesse abordado em sala, que eu poderia ter falado no outro momento, ou se eu tivesse mais tempo, ou se os cursinhos não estivessem pensando só em ter uma quantidade de aulas X e sempre reduzindo as aulas do professor, né? Talvez eu pudesse ter falado e o aluno pudesse ter passado na prova. Por isso, inclusive, que eu comecei o canal aqui, por isso que eu tive essa iniciativa lá em novembro do ano passado. Por quê? Porque eu entendi que a gente teria esse concurso aqui e eu teria como um objetivo de vida realmente trazer aqui todo o conteúdo para vocês. Eu preciso fazer esse parênteses, por quê? Porque ainda que eu tenha aqui marcado o que é mais importante, mas eu vou falar de tudo. Por quê? Porque tem até uma frase lá do Kant, do Immanuel Kant, que diz o seguinte: as coisas têm preço, mas as pessoas têm dignidade, né? Então eu prefiro não ganhar os R$700 por noite em que eu ia dar aula, né? Eu não dava aula todos os dias, todas as noites, ganhando R$700, mas quando eu ia, por vezes, a depender do curso, eu recebia lá R$700 por noite, às vezes era 300, às vezes era 500, não tem problema. Sou procurador, não vou morrer de fome. E eu dou aula porque eu gosto de dar aulas, né? Eu sempre falo que eu adoro estar aqui. Então a gente vai começar aqui, 422, ó. Ao receber os autos, o presidente do tribunal do júri, quem que é o presidente do tribunal do júri? É o juiz de direito, tá? É o juiz do júri. Ele vai determinar a intimação do MP, ou do querelante, e no caso de queixa, e do defensor para, no prazo de 5 dias, apresentarem rol de testemunhas. Rol de testemunhas é a lista com o nome das testemunhas. Testemunhas o quê? Que irão depor em plenário. Essas testemunhas vão depor lá na frente dos jurados. Até o máximo de 5. 5 testemunhas. Oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência. Então aqui, uma observação importante, ó. Vamos colocar aqui, na primeira fase, até uma questão até mais interessante, ó. Vamos fazer aqui um quadrinho. Então olha só, procedimento, eu vou tirar isso aqui, né? Acho que é melhor tirar. No procedimento comum, máximo de 8 testemunhas. Na primeira fase, então, procedimento especial do júri. Primeira fase, máximo de 8 testemunhas. No procedimento especial do júri, segunda fase, que é a fase do plenário, máximo de 5 testemunhas. Como eu sempre falo, tem cara, tem cheiro, tem jeito de concurso. Isso é interessante. Então, aqui então, o juiz recebeu o processo, o que ele vai fazer? Ele, depois que foi dada a decisão pronunciando essa pessoa, dizendo que é para ela ser mandada para o júri, o juiz fica com esse processo, ele recebe esse processo, e aí ele abre um prazo para o MP, né, para a acusação, e para a defesa, para elas apresentarem as testemunhas, ok, beleza, faço isso, né, testemunhas que irão depor em plenário, no máximo de 5. Também podendo juntar documentos, então eu posso apresentar novos documentos ali, certo? E requerer diligência. Olha, está faltando uma perícia para ser feita, está faltando o exame de balística para ser feito, por exemplo. Tá? Então esse é o 422. 423. Deliberando é decidindo, tá? Decidindo ou deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri e adotadas as providências devidas, o juiz-presidente vai fazer algumas coisas. Então, o juizão recebeu os pedidos do MP para testemunhas ou para provas, ou para documentos, e recebeu o pedido da defesa para testemunha, provas ou documentos, o juiz vai ordenar as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade, ou seja, para evitar, isso aqui sanar qualquer nulidade é para evitar que o processo seja anulado, ou para esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa. Então pode ser que exista algum assunto que ainda esteja obscuro, ele vai dar uma decisão resolvendo isso. E a segunda coisa que o juiz faz é um relatório sucinto, resumido, do processo, determinando sua inclusão em pauta. Então incluir em pauta é marcar a data. Tá?
Então fará o relatório sucinto, fará um resumo do processo, determinando a sua inclusão em pauta, no caso para marcar a data, então inclusão em pauta da reunião do tribunal do júri. Beleza. 424. Quando a lei local de organização judiciária não atribuir ao presidente do tribunal do júri o preparo para o julgamento, o juiz competente remeter-lhe-á os autos do processo preparados até 5 dias antes do sorteio a que se refere o 433. Então vamos lá. Isso aqui é como se eu dissesse o seguinte para você. Ó. Existirão lugares em que é possível que quem faça toda essa preparação não seja o juiz do júri. Pode ser que exista um lugar em que o juiz do júri só vai sentar na cadeira do juiz do júri no dia em que for ter o julgamento lá com os jurados. Pode ser que todo o restante fique a cargo de um outro juiz. E isso pode ser definido aqui, ó, na Lei Local de Organização Judiciária. Então veja só, o que o 424 diz? O 424 quer dizer para você o seguinte, ó, se esse processo estiver nas mãos de outro juiz, que enfim, que faz toda essa preparação, depois que isso for feito, ele vai entregar o processo nas mãos do juiz do júri. Essa é a ideia. Isso vai ser feito antes do sorteio a que se refere o artigo 433. A gente ainda vai falar do 433, mas eu preciso dizer para você o seguinte, como é que se escolhem os jurados? A gente até vai ver logo abaixo do alistamento dos jurados, mas é uma coisa interessante, é feito um sorteio. Então, o que o 424 diz é o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, se tiver um outro juiz que vai julgar, que vai conduzir esse processo até ele estar completamente correto para entregar para o juiz do júri, o que o juiz do júri vai fazer? Ele vai receber isso do juiz que fez a preparação do processo em até 5 dias antes de um sorteio. Que sorteio é esse? O sorteio dos jurados, dos 25 jurados que vão compor o tribunal do júri. Então veja só, qual a ideia? Então olha só, quando a lei local de organização judiciária não atribuir ao presidente do tribunal do júri o preparo para o julgamento, ou seja, quando outro juiz fizer esse preparo, o juiz competente remeter-lhe-á os autos do processo preparado até 5 dias antes, esse é um prazo interessante, hein? Até 5 dias antes do sorteio. Que sorteio é esse? A gente vai ver. É um sorteio para a indicação dos jurados. Então essa é a ideia do 424, é uma fase preparatória. Parágrafo único diz assim, deverão ser remetidos também os processos preparados até o encerramento da reunião. Que reunião é essa? A reunião do sorteio dos 25 jurados para a realização do julgamento. Então a ideia é a seguinte, de novo, né? Eu falei isso em outros vídeos, mas quero reiterar aqui para você, quero repetir isso para você. Existe uma ideia muito clara no júri de que você não pode perder tempo. Essa é uma ideia importante. Então olha só, também devem ser remetidos os outros processos até o encerramento da reunião. Então é meio que como eu dissesse assim para você, ó, vamos fazer o seguinte, porque o 424 diz que você tem que mandar até 5 dias antes. Beleza. Só que o 424, parágrafo único, ele diz o seguinte, ó, se você não conseguir antes do sorteio, pode mandar até o final. É estranho, né? Eu concordo com você. Se você ler esse artigo, você fala assim, cara, mas então por que a lei disse? Porque a lei traz parâmetros. Ó, vamos estabelecer uma prioridade. A prioridade é que tudo seja entregue para o juiz do júri até 5 dias antes do sorteio. Mas se não der, a gente vai para o parágrafo único. Se não der, a gente ainda pode receber esses processos até o encerramento da reunião. Que reunião? Essa reunião que eu falei para vocês que vai acontecer para sortear os jurados. Então, isso, aqui é uma definição de prioridades. Então, entre aspas, me entendam, né? É o plano A e o plano B. O plano A qual é? O plano A é o caput do 424. É mandar tudo até 5 dias antes do sorteio. Ó, não deu tempo. Então tá bom, pode mandar até o encerramento dessa reunião. Essa é a ideia, tá? Não precisa saber mais do que isso. Pontos importantes aqui, esse prazo de 5 dias acho bem interessante. Outra coisa, essa indicação aqui, essa comparação do número de testemunhas, como eu disse, tem cara, tem cheiro e tem jeito de concurso, tá? Vamos lá. Agora a gente vai falar do alistamento dos jurados, né? Então a gente está falando muito dos jurados, mas escuta aqui, quem é que pode ser jurado? Como é que pode ser isso? Como é que se dá isso? Aí o 425 te dá a resposta, ele diz assim, ó, anualmente serão alistados, então todo ano serão alistados pelo presidente do tribunal do júri, de 800 a 1.500 jurados nas comarcas com mais de 1 milhão de habitantes. Então essa é a primeira informação.
de 800 a 1.500 jurados nas comarcas com mais de 1 milhão. Então tá aqui, ó, de 800 a 1.500 jurados nas comarcas com mais de 1 milhão de habitantes. De 300 a 700 jurados, né, nas comarcas com mais de 100 mil habitantes. Então, ó, de 300 a 700 nas comarcas com mais de 100 mil habitantes. E depois de 80 até 400 jurados nas comarcas de menor população, ou seja, outras comarcas com menos, vou até colocar aqui, com menos de 100 mil habitantes. Tá? Questãozinha safadinha de concurso. A cidade de Piracicaba tem 650 mil habitantes. Qual é o número de jurados que deverão ser alistados durante aquele ano para participar do Tribunal do Júri? Ora, se são 650 mil habitantes, é mais de 100 mil habitantes, mas não é 1 milhão. Então estaria aqui entre 300 a 700 jurados. Daí uma das alternativas vai ser entre 300 a 700 jurados. Tá? Questãozinha matuta de concurso, mas pode ser perguntado. Tá? Então esse é o 425. Parágrafo primeiro traz aí algumas explicações. Ó. Nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e ainda organizada a lista de suplentes. Então veja só, esse número aqui é só para você ter uma ideia, porque esse número pode ser aumentado, ok, fácil, tranquilo, né? Pode ser aumentado, ou ainda organizada a lista de suplentes, tá? E veja, isso tudo vai ficar, esses nomes todos de jurados vão ficar numa urna especial. Então veja só, você pega o nome de todo mundo e você coloca isso numa urna, com as cautelas mencionadas na parte final do parágrafo 3º do 426. Aqui eu já vou me adiantar para você que é uma urna sigilosa. Isso para você é o que basta agora. Então veja só, como é que a gente escolhe os jurados? Ó, a gente vai escolher, o presidente, né, no caso do Tribunal do Júri, vai escolher, a depender da cidade em que ele estiver, essas pessoas aqui, essa quantidade de pessoas. Aí o parágrafo primeiro diz que é possível que você aumente esse número, que você coloque suplentes, ou seja, pessoas que podem substituir os primeiros que foram escolhidos, e isso tudo precisa ficar depositado numa urna especial. É uma urna, entre aspas, uma urna sigilosa. Parágrafo segundo vai dizer de onde o juiz vai puxar esses jurados. Ele diz assim, ó, o juiz-presidente, o presidente do Tribunal do Júri, requisitará às autoridades locais, associações de classe e de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários, a indicação de pessoas que reúnam condições para exercer a função de jurado. Então veja só, um ponto relevante aqui é que o juiz daquela comarca vai mandar um ofício, ó, escuta aqui, faculdade tal ou escola tal, você tem alguém aí para me indicar para ser jurado? Ó, escuta aqui, sindicato, você tem alguma pessoa para ser jurado? Escuta aqui, alguma associação, alguma repartição pública? Ó, a prefeitura aí tem algum funcionário público aí que pode ser um jurado? Etc. Tá? Então, associações de classe, né, na OAB, no CREA, enfim, ou associações de bairro, então, em todos os locais de onde se possa extrair alguém do povo. Entenda, nós estamos falando do júri popular. E júri popular precisa ter jurados que pertencem ao povo, pessoas comuns. Né? Então é possível que você, nesses locais aqui, encontrem pessoas que tenham, que reúnam condições para exercer a função de jurado. Essa é a ideia, então o juiz tira desses locais. Então ele pede às autoridades essas indicações. Ó, você pode me indicar, etc e tal? Essa é a ideia. Tá? 426. A lista geral de jurados, com indicação das respectivas profissões. Cara, por que precisa de profissão? Porque pensa o seguinte, que você está num processo do júri e o cara que está sendo acusado de matar é um pedreiro. Só a título de exemplo, né? Então, o cara está sendo acusado, que está lá sendo julgado, é um pedreiro. E aí você olha as profissões e verifica o seguinte, bom, aqui, dentre as pessoas que estão aqui como jurados, tem um pedreiro. É claro que o advogado de defesa, por exemplo, vai querer colocar aquele pedreiro, ou pode querer colocar aquele pedreiro para ser um dos jurados. A gente vai ver como é que isso acontece. Por isso que tem as profissões, tá? Então, a lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa. Então, a lista é publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano. E divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri. Então, veja só, faz-se uma lista, essa lista
é colocada na imprensa, entenda, imprensa aqui é diário oficial, tá bom? Entenda só isso, pelo diário oficial. Então você coloca, você manda essa lista para o diário oficial até o dia 10 de outubro de cada ano, então nós estamos em 2021. Até 10 de outubro de 2021 vai estar a lista dos jurados para 2022, essa é a ideia. E aí, veja, são divulgados também, é divulgada, na verdade, essa lista também em editais que ficam na porta do Tribunal do Júri. Beleza, para você dar a ideia, o espírito de publicidade. A lista poderá ser alterada de ofício, ou seja, por iniciativa do juiz, ou mediante reclamação de qualquer do povo. Olha, reclamação de qualquer do povo ao juiz presidente, até o dia 10 de novembro. Por quê? Pelo seguinte, pensa que uma das pessoas que está lá, você sabe que é o seu vizinho, e o seu vizinho já foi condenado por falso testemunho, é um mentiroso, ou é uma pessoa que tem outras condenações. Estou dando a título de exemplo, né? Se você fica sabendo que o seu vizinho está na lista dos jurados, você pode fazer por escrito uma reclamação para o juiz dizendo, ó, juizão, tira esse cara daí, que ele vai te dar trabalho. Ele não é uma pessoa que tem bom caráter, não. Ele é uma pessoa inidônea. Exemplo, eu estou te dando a título de exemplo, né? Então isso pode ser feito, veja, você publica a lista no dia 10 de outubro, mas essa reclamação pode ser feita até o dia 10 de novembro, que é a data da sua publicação definitiva. Olha que perguntinha boa de concurso, ó. Publicação da lista de jurados 10/10, publicação definitiva, publicação definitiva 10/11. Olha que coisa interessante, hein? Então, data interessante, 10 de novembro, até 10 de novembro desse ano, precisa existir a lista definitiva de jurados para a comarca. Parágrafo 2º, juntamente com a lista, que lista? Lista dos jurados, né? Serão transcritos os artigos 436 a 446 desse código. São as funções dos jurados, então depois a gente até vai ver quais são as funções dos jurados. Parágrafo 3º, os nomes e os endereços dos alistados em cartões iguais, ó, aqui está aquela questão, né, da urna, né? Então os nomes e endereços dos alistados em cartões iguais, então eles vão ser colocados em cartões iguais, após serem verificados na presença do MP, de advogado indicado pela seção local da OAB e de defensor indicado pelas defensorias públicas competentes, permanecerão guardados em urna fechada, sob chave, fechada a chave, sob responsabilidade do juiz presidente. Então veja só, o nome de todo mundo ficará em um cartão que será depositado em uma urna fechada, a chave. Ponto. É isso. E quem fiscaliza isso? Fiscalizam esses cartões, fiscalizam a colocação dos cartões com os nomes e endereços nas urnas. Quem? MP, advogado indicado pela OAB e defensoria pública, defensor público, né? Então, defensor público. Essa é a ideia, tá? Então, você coloca lá, mas você precisa, ó, promotor, dá uma olhadinha aqui. Advogado indicado pela OAB, dá uma olhadinha aqui. Defensor público, dá uma olhadinha aqui. Confere tudo, então beleza, vamos colocar isso aqui dentro da urna. Próximo, mesma coisa. Nome, endereço, MP, confere, e assim por diante. Faz isso para cada um dos que forem sorteados, tá? Essa é a ideia. Então você vai colocar o nome de todo mundo lá, vai ficar num cartão, né, nome e endereço, isso vai ficar numa urna fechada a chave, quem fiscaliza essa colocação dos cartões é o MP, um advogado indicado pela OAB e o defensor público. Parágrafo 4º, o jurado que tiver integrado o conselho de sentença nos 12 meses que antecederem a publicação da lista geral, fica dela excluído. O que significa? Se a pessoa... Então, olha só. E veja, a publicação aqui da lista geral é a publicação de 10 de outubro, tá? Não imagino que isso seja perguntado para você nesse grau de profundidade, tá? Mas se a pessoa foi sorteada para ser jurado e já trabalhou no júri
e trabalhou no júri aqui fez parte do conselho de sentença. Você vai ver que os 7 que estarão lá fazem parte do conselho de sentença, já me adianto para você. Então, se a pessoa foi sorteada para ser jurado e já trabalhou no júri, ou seja, ele fez parte do conselho de sentença nos últimos 12 meses antes da publicação da lista, ficará excluída da nova lista. É o seguinte também, né? Profissão, jurado, né? Não dá, né? Então o cara tem que viver a vida dele, né? Se ele foi sorteado, beleza, vai lá, comparece, dá a contribuição dele para o país, né? É um serviço relevantíssimo para o país, e depois você vai tocar sua vida, né? Não tem a minha profissão, eu sou jurado, né? Não dá, tá? Então o parágrafo 4º é isso. Então, pessoa que foi integrante do conselho de sentença nos 12 meses anteriores à publicação da lista geral, aí ele fica excluído do próximo ano, né? Anualmente a lista de jurados será obrigatoriamente completada. Então anualmente a lista geral de jurados será obrigatoriamente completada. Então você precisa sempre ter o número mínimo. Então olha só, aqui a gente tem o número mínimo. Ó. A gente tem, por exemplo, o mínimo aqui de 800 até 1.500. Então precisam ter 800 jurados pelo menos. Precisamos ter aqui pelo menos 300. Precisamos ter aqui pelo menos 80. Essa é a ideia, tá? Essa é a indicação. Agora a gente vai para um negócio que você já deve ter ouvido falar, né? Que é o que a gente chama de desaforamento. E veja, às vezes, né, a gente ouve certas expressões no direito que elas não têm nada a ver com a vida real, né? Quando você fala, eu vou levar desaforo para casa, é levar uma ofensa, tal. Aqui desaforamento tem a ver com sair do foro. Então seria como se eu dissesse assim, a retirada do foro, ou a retirada do processo do seu local original. É isso que eu quero que você entenda. Ó, é a retirada do processo de seu local original. E tem um motivo para isso, tem alguns motivos para isso. Então vamos aprender aqui. Ó. Se o interesse da ordem pública reclamar, ou seja, indicar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante, do acusado, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região. Então, outra comarca da mesma região. Você vai mandar esse processo para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Então, olha só, vamos lá. A gente vai ver, depois a gente vai voltar aqui para acrescentar um outro assunto. Então, olha só, desaforamento. Dúvida sobre a imparcialidade do júri. Então você imagina que numa cidade existia a pessoa mais querida da cidade que foi morta. E todo mundo pensa o seguinte, a pessoa, sei lá, o prefeito da cidade foi eleito com 99% dos votos. E alguém vai lá e mata o prefeito. Exemplo, né? O cara era muito querido, todo mundo gostava dele, etc e tal. Se alguém matar o prefeito nessa cidade, é lógico que as pessoas ali, tendenciosamente, vão condenar essa pessoa que matou o prefeito. Por quê? Porque você não sabe se essas pessoas vão realmente olhar aquilo com isenção, se elas vão ser imparciais. Então, se você tiver dúvida sobre a imparcialidade do júri, você pode fazer o quê? O desaforamento. Também até vamos à primeira questão, né? Interesse de ordem ou da ordem pública. Pensa o seguinte, vai ser julgado o cara lá do PCC, vai ser julgado na comarca de Tremembé, na comarca de, sei lá, de Cunha. Veja, são cidades pequenas, né? Então é lógico que existe um risco muito grande de haver ali, imagine que a polícia leva o cara lá, o Marcola, para ser julgado lá. As chances são de que esse cara vai ser resgatado, né? Que o tráfico pode chegar lá e buscar esse cara lá no fórum, né? Então, veja, às vezes você não tem o aparato policial para manter aquela pessoa ali. Então, se o interesse da ordem pública demandar, você pode tirar o processo da onde ele seria julgado e mandar para outra comarca da mesma região. Também, se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri, se houver dúvida sobre a segurança pessoal do acusado, também pensa o seguinte, que a família do cara que morreu jurou que vai matar o cara lá dentro do fórum, né, a título de exemplo, né? Então você pode também fazer essa
esse desaforamento. Tá? Então, veja só, interesse de ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri, dúvida sobre a segurança do acusado, isso é o desaforamento. Então essas são as hipóteses. Veja só, uma observação. Quem julga o desaforamento é o TJ, o Tribunal de Justiça, tá? Então aqui o tribunal não é tribunal do júri, aqui é o TJ mesmo, tá lá em São Paulo, no caso de São Paulo, né, na capital, tá? Então o tribunal, ele é quem vai fazer esse julgamento. Quem pode pedir esse desaforamento? Algumas pessoas. Está até aqui, o MP, o assistente, o querelante, o acusado ou o juiz, por representação. Então o juiz faz um ofício, vou só para, você não precisa anotar isso não, só para explicar para você, o juiz faz um ofício explicando isso para o tribunal. Então ele diz, ó, tribunal, seguinte, eu tenho aqui, eu só tenho um guarda que fica aqui na porta do fórum e quando vem polícia vem um, né? E o cara não aguenta correr, sabe, esses caras. Então aqui não dá para ter um julgamento dessa magnitude. Então eu preciso que isso aqui seja retirado da minha comarca e seja mandado para uma comarca da mesma região, uma comarca, preferindo-se, né, uma comarca mais próxima, tá? Então essa é a ideia. Então você pode fazer isso. Então quem pode fazer? O MP, assistente, querelante, o acusado ou o próprio juiz. E aí o juiz faz uma representação, ele manda um ofício lá para o tribunal. O parágrafo 1º diz assim, o pedido de desaforamento será distribuído imediatamente. Olha que coisa interessante. Então ele vai ser distribuído imediatamente. Então ele já chega no tribunal e já vai para uma das câmaras criminais, né, ou para uma das turmas criminais. Então ele será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento. Por quê? Cara, é um negócio super importante, né? Veja só, eu preciso saber se a pessoa vai ser julgada num local em que ela está correndo risco de vida ou está correndo risco, ou vai trazer risco para toda a comunidade que está ali, ou mesmo, eventualmente, a pessoa está em risco de ser condenada porque a população já está com uma tendência a condená-lo, né? Então é uma coisa muito importante, né? Então essa é a ideia. Então o pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou turma competente. Beleza, fácil, né? Terá preferência e será distribuído imediatamente. Fácil. Sendo relevantes os motivos alegados, o relator quem que é? A gente já sabe, lá do processo civil, é um dos desembargadores que vai receber aquele pedido. Então o relator poderá determinar fundamentadamente, ou seja, justificando, a suspensão do julgamento pelo júri. Então ele diz o seguinte, ó, peraí, vamos parar tudo. Eu não sei se realmente existe a tendência daquela população ser imparcial, né, ser parcial, né, quebrar a imparcialidade. Eu não sei se esse cara realmente não vai morrer lá na hora da audiência, da sessão plenária ou não. Eu não sei se alguém não vai chegar lá e vai invadir, passar um trator no muro do fórum e derrubar e matar todo mundo. Vamos fazer o seguinte, ó, o relator diz o seguinte, vamos parar tudo. Então, o relator pode determinar a suspensão do julgamento. Então, imagine que o julgamento seria em tal dia. Aí o relator diz o seguinte, ó, não vai ter a sessão de julgamento naquele dia. Está suspensa essa sessão, tá? Essa é a ideia. Claro, porque existe um motivo muito relevante. Parágrafo 3º. Será ouvido o juiz presidente, e aqui é o juiz do júri, tá? Entenda isso. Quando a medida não tiver sido por ele solicitada. Então é meio que assim, o tribunal vai ouvir o juiz do júri, o juiz do tribunal, o juiz da comarca ali, em que vai ser feito o julgamento. Por quê? Porque pode ser só uma argumentação boba da defesa, ou uma argumentação boba do Ministério Público, e que não tenha nenhum indício, nenhuma prova de que realmente os jurados estão tendenciosos ou de que tem algum risco para a segurança da pessoa, às vezes não tem nada. Então por isso que se não for o juiz quem enviar para o tribunal esse pedido, né, se não for o juiz que mandar para o tribunal esse ofício, essa representação para o desaforamento, o tribunal ouve o juiz. Juizão, escuta aqui, tô sabendo, chegou aqui para mim um pedido, tô sabendo que estão dizendo que os jurados aí não são imparciais. E aí? É isso mesmo? Não é? Ó, juizão, o MP disse aqui que os jurados estão com a tendência de absolver esse acusado aqui sem ouvir nada. É verdade? Ou então,
Ô juizão, ó, o advogado está falando aqui que o seu cliente tem um risco de morrer e que o fórum não é seguro. Então, precisa ouvir o juiz, tá? Essa é a ideia. Parágrafo 4º. Interessante, ó, na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento. Não se admitirá o pedido de desaforamento. Salvo nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização do julgamento anulado. Qual é a ideia? Só para traduzir isso aqui para você, acho que fica mais fácil para você traduzir o parágrafo 4º assim, ó. Não pode haver o desaforamento, ou seja, não é cabível o pedido de desaforamento em duas situações. Primeiro, quando estiver pendente recurso contra a pronúncia. Jesus Cristo, o que é isso? Volta no vídeo passado. Pronúncia é a decisão do juiz que manda o réu para o júri. Se o réu não gostar, ele vai recorrer contra essa pronúncia. Então, pendente é ainda não foi julgado o recurso contra a pronúncia. Então, não cabe o desaforamento quando ainda não foi julgado o recurso contra a pronúncia. E tem até um sentido. Por quê? Porque o juiz mandou esse cara para o júri popular. Se o réu não concorda, ele vai recorrer. E pode ser que no tribunal, o tribunal dê razão para o réu. E realmente o réu nem seja mandado para o tribunal do júri. Você entendeu qual que é a ideia? Então veja, tem até sentido de você não perder tempo fazendo o pedido de desaforamento quando você nem sabe se o processo realmente irá para o júri ou não. Então por isso que diz assim, ó, na pendência de julgamento, na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento. Ou seja, não cabe, ou não pode, ou não cabe o pedido de desaforamento quando pendente, quando ainda não foi julgado o recurso contra a pronúncia. E isso tem uma razão de ser. Qual é? A ideia de que você nem sabe se esse processo realmente será julgado pelo júri ou não. Então por que o advogado já está querendo desaforar o caso? Mandar para outra comarca, se você nem sabe se o seu cliente vai ser levado para o júri ou não, porque ainda está pendente, porque ainda não foi feito o recurso, não foi julgado o recurso contra a pronúncia. Então não tem sentido. Então por isso que não cabe. E a segunda ideia é quando já efetivado o julgamento. Então já terminou o julgamento, então veja, como é que eu vou pedir o desaforamento se a pessoa já foi julgada? Você vai pedir esse desaforamento quando a pessoa já foi julgada, por dois motivos. Quando aconteceu algum fato durante o julgamento. Então, olha só, não pode o desaforamento quando já foi efetivado o julgamento. O julgamento por quem? O julgamento pelo tribunal do júri. Quando já foi efetivado o julgamento. A não ser que se refira a um fato acontecido durante o julgamento ou um fato após o julgamento. Posso te dar uma ideia do que poderia ser isso? Por exemplo, imagine que você vai vai ter um processo e quem está sendo acusado de matar alguém é alguém de um certo partido político. Estou dando a título de exemplo, por favor, tá? Não vou nem falar que cor é o partido, nem nada disso. De um certo partido político está sendo acusado de matar alguém. Perfeito. Aí você percebe, ou você descobre, ou você depois fica sabendo que todas as pessoas que estiveram no julgamento como jurados eram pessoas do partido rival. Olha que coisa louca. Não é um absurdo? Então você pode pedir o desaforamento para quê? Para que você tenha um novo julgamento. Você diz ao tribunal o seguinte, olha, tribunal, era para que o meu cliente, se for um advogado, né, era para que o meu cliente fosse julgado por alguém que não estivesse movido, vinculado a essas paixões. E também pode ter acontecido algum fato durante o julgamento. Então pode ter acontecido ali alguma nulidade, algum ponto que mostre que os jurados queriam absolver ou queriam condenar alguém e isso tenha ficado muito claro. Então essa é a ideia. Então olha só, não cabe o desaforamento, o que chama mais atenção é isso aqui, não cabe o desaforamento quando pendente
recurso contra a pronúncia, porque isso tem muita lógica. Por quê? Como é que eu vou fazer o pedido de desaforamento se eu nem sei se realmente o meu cliente vai ser pronunciado ou não, se eu sou um advogado, né? Como é que eu, como advogado, vou fazer esse pedido se eu nem sei se esse cara vai para o júri ou não, porque está pendente, ainda não foi julgado lá no tribunal esse recurso contra a decisão de pronúncia? Então essa é a ideia do parágrafo 4º. 428, ó, uma outra hipótese de desaforamento. O desaforamento também pode ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço. Então aqui é um desaforamento em que não há perigo, ó. Excesso de serviço. Tá? Então não há perigo nesse caso. Ó. Desaforamento também poderá ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses. Então, imagine, de hoje até 6 meses. Tem como fazer o julgamento? Não tem. Opa, então eu posso pedir o desaforamento para outro local. Essa é a ideia. Então, veja só. O desaforamento também poderá ser determinado em razão de comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Então, qual é a ideia? Você tem a decisão de pronúncia, a primeira coisa que o advogado geralmente faz é o seguinte: e aí, tem dia para julgar isso aqui ou não? Deu a decisão de pronúncia hoje. Eu já chego hoje e falo, juizão, e aí? Escuta aqui. Daqui a 6 meses, dá para colocar esse processo em pauta ou não? Se não der, se houver excesso de serviço, aí, neste caso, o processo pode ser desaforado. Aí, olha só, parágrafo 1º, duas observações, né? Para a contagem do prazo, né, referido nesse artigo, dos 6 meses, não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa. Por quê, né? Veja, imagine que o advogado é que está enrolando. Você lembra aqui em cima, né? Você lembra aqui em cima que o advogado pode, por exemplo, vamos voltar aqui, ó. O advogado pode, por exemplo, segundo 422, juntar documentos, requerer diligências, né? Então imagine que o advogado começa a requerer um monte de coisas, começa a dizer que está faltando coisa, está faltando diligência. Então, diligência o que é? Está faltando juntar um documento no processo, está faltando... Então veja, é claro que toda essa enrolação causada pela defesa não pode ser usada depois para que a própria defesa diga que o processo tem que ser mandado para outro lugar. Por quê? Porque a ideia é a de que você não pode beneficiar a pessoa que teve má fé. Se o advogado está o tempo todo fazendo requerimentos, e veja, hein, júri, está ali presente o princípio da plenitude de defesa, tudo certo, o advogado tem o direito de requerer o que ele quiser, de fazer os pedidos que ele quiser. Mas é o seguinte, meu filho, você não pode fazer um monte desses pedidos e depois falar que está demorando. Meu, mas está demorando porque você está fazendo os pedidos. Está demorando porque você está atrasando aqui o nosso lado, né? Então essa é a ideia. Então não se computa, então para a contagem do prazo de 6 meses, né, referido nesse artigo, não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa. Então parece um negócio estranho, mas não é. Você até entende. Se é o próprio advogado de defesa que está enrolando aquele processo, pode ser que ele esteja enrolando para depois lá na frente ele alegar que existe excesso de serviço, que não pode ser julgado o caso em 6 meses. Aí vão dizer para ele o seguinte: ô meu filho, mas escuta aqui, mas só está demorando porque você está fazendo os pedidos. Só está demorando porque você está fazendo as solicitações todas. Então a culpa não é nossa, a culpa é sua, né? Então essa é a ideia. Parágrafo 2º. Não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação do tribunal do júri, então, não havendo excesso de serviço ou não havendo, não existindo, né, ou existência aqui, né, de processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação do tribunal do júri, nas reuniões periódicas previstas para o ano, como é que você sabe dessas reuniões? A gente vai ver mais adiante que os jurados com o juiz, né, o tribunal do júri se reúne e diz o seguinte: ó, a gente vai ter julgamento toda terça e quinta, ou toda sexta-feira, ou toda quarta, ou segunda, quarta e sexta, a depender do tamanho da comarca, né? Aí qual a ideia? Porventura, pode ser que você olhe a pauta e perceba que dá para julgar ainda muito próximo, dá para julgar dentro daquele ano, né, aquele processo. Então o acusado, veja, o acusado poderá requerer ao tribunal
que determine a imediata realização do julgamento. Então é um negócio louco, porque às vezes a pessoa pede o desaforamento exatamente porque a pessoa não aguenta mais o processo. Às vezes, o que acontece? A pessoa está sendo processada, mas ela tem a certeza de que ela vai ser absolvida. E aí o que acontece? Ela fica com o processo contra ela, fica, por vezes, imagina, a polícia para essa pessoa, sabe que ela está sendo processada, etc e tal, então o cara quer resolver logo aquilo. E veja, às vezes o processo infelizmente demora mesmo. Então qual é uma solução que pode haver, né, para o advogado da defesa fazer? Né? A ideia principal é a seguinte: pode ser que você, se tiver excesso de serviço, peça para que isso seja mandado para outra comarca, porque não dá para ser feito o julgamento dentro de 6 meses. Beleza. Não é o caso, então não tem excesso de serviço. Então fez lá uma verificação, não há excesso de serviço e dá para ser julgado dentro do ano, ó, nas reuniões periódicas para o exercício do ano. Então você percebe que não há excesso de serviço e você percebe que dá para julgar naquele ano, dentro daquele ano. O acusado pode pedir o julgamento imediato. Claro, julgamento imediato olha, eu quero que desmarque, né? Claro, o advogado vai pedir isso ao juiz, para que seja desmarcada uma das sessões, um dos julgamentos, e que seja aquele julgamento daquele réu colocado na pauta para ser julgado. Então, o acusado pode requerer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento. Essa é a ideia. Então, bem interessante o desaforamento, porque ele tem vários pontos relevantes aqui. Primeiro, interesse de ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida sobre a segurança pessoal do acusado. E em outro caso, excesso de serviço, que aí não tem nada a ver com perigo, tem a ver simplesmente com não poder ser julgado o caso em 6 meses, e aí é feito esse pedido de desaforamento. E aí um ponto importante é que se não houver, antes disso, né, o tempo que a defesa se utilizou para atrasar o processo, entre aspas, não conta nesses 6 meses. E aí o parágrafo 2º chama bastante atenção, porque se não houver o excesso de serviço, ou se der para ser julgado aquele processo dentro do ano, né, então existem reuniões que estão marcadas, mas a lista de processos não é muito grande, dá para ser julgado tudo naquele ano, o acusado pode requerer, pode pedir ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento. Essa é a ideia. Inclusive quem faz isso é o réu, por exemplo, para que de fato ele já se livre logo daquele processo. Essa é a ideia. Tá? Agora a gente vai para a organização da pauta. Olha só, isso aqui também já vi cair em concurso, hein? Salvo motivo relevante, então, isso aqui, o que significa que o que está nos incisos 1º, 2º e 3º é a regra, mas se houver um motivo relevante pode ser alterado. Então, salvo motivo relevante, que autorize a alteração da ordem dos julgamentos, terão preferência, em primeiro lugar, acusados presos. Dentre os que estão presos há mais tempo. Então, dentre os acusados presos, os que estiverem há mais tempo na prisão. Foi todo mundo preso no mesmo dia. É? Então vamos fazer o seguinte, em igualdade de condições, ou seja, se todo mundo foi preso no mesmo dia, os precedentemente pronunciados. Ou seja, verifica-se a data da decisão de pronúncia. Tá? Então essa é a ideia. Professor, e se for os dois no mesmo dia? Impossível, é quase impossível. Mas e se for? Não vai cair no seu concurso. Tá bom? Eu preciso falar isso para você. Às vezes, eu como professor, eu vejo que às vezes existem perguntas, não existe pergunta tola nem nada disso, mas às vezes a pergunta foge do tema, né? Então, eu preciso dizer isso para você. Então aqui, qual é o ponto? E às vezes a pergunta tem uma resposta que não vai cair no concurso. Então eu prefiro não responder, tá? Então olha só, como é que eu vou marcar essas audiências? Então primeiro, salvo motivo relevante. Então é claro que pode haver algumas circunstâncias, pensa o seguinte, que tem um réu que está solto, mas que está, sei lá, com câncer terminal, por exemplo. Vamos julgar o caso desse cara, se for o caso, se ele for morrer, se ele estiver realmente na iminência de morrer, imagina que ele é absolvido, ele vai, se for realmente morrer, vai ter os seus últimos dias com alguma alegria, né? Então, essa é a ideia. Então, salvo um motivo relevante, qual é a ordem? Primeiro, os presos. Então, tem preso e tem réu solto, primeiro eu escolho o réu preso para colocar para ser julgado. Olha, só tem réu preso,
Beleza. Então vamos olhar o seguinte, quem chegou primeiro, quem foi preso há mais tempo? Ah, foi você? Então você, seu julgamento passa na frente, vem primeiro. Olha, todo mundo foi preso no mesmo dia. Todo mundo foi preso no mesmo dia? Então tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos ver qual é a data da pronúncia, tá? Ou ainda, você pode até pensar o contrário, tá? Nesse caso aqui. Imagine que estão todos soltos. Vamos até fazer um raciocínio contrário. Estão todos soltos, né? Todo mundo que vai ser julgado naquele fórum lá, naquela comarca, todo mundo tá solto. Todo mundo tá aí por aí, perambulando por aí, tá todo mundo solto. Aí qual a ideia? Como que eu vou saber qual é o que vai ter que ser julgado primeiro? Você verifica a data da decisão de pronúncia. Essa é a ideia. Verifica-se a data da decisão de pronúncia. O que é decisão de pronúncia? Aquela decisão do juiz que diz se vai mandar esse cara para o júri ou não. Tá? É o 429. 400 não. Parágrafo primeiro. Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será fixada na porta do edifício do Tribunal do Júri a lista dos processos a serem julgados, obedecida a ordem prevista no caput deste artigo. Então veja só, antes de você reunir o Tribunal do Júri, você já precisa ter a lista dos processos que serão julgados. Essa ideia é tão simples quanto isso. Isso vai ficar onde? Essa lista vai ficar na porta do edifício do Tribunal do Júri. Tranquilo. Parágrafo segundo, o juiz-presidente reservará datas na mesma reunião periódica para a inclusão de processo que tiver o julgamento adiado. Então olha só, isso aqui parece meio complexo, mas não é não. Então pensa o seguinte, imagina que hoje é uma quarta-feira que eu estou fazendo esse vídeo, né? Então imagina que toda quarta-feira o Tribunal do Júri se reúne. Beleza. Aí veja só, hoje a gente vai julgar aqui o caso do seu Joãozinho, certo? Então o juiz vai resolver tudo ali e tal, daquele processo do seu Joãozinho. Mas imagina o seguinte, que na quarta-feira passada teve um processo adiado. Então hoje nessa quarta-feira, o juiz com o Tribunal do Júri, eles dizem o seguinte, ó, gente, vamos fazer o seguinte, vamos também ver qual o dia que a gente vai julgar aquele processo que a gente adiou lá para trás. Essa é a ideia. Então, o juiz-presidente reservará datas na mesma reunião periódica para a inclusão de processo que tiver o julgamento adiado. É só isso, tá? É só uma ideia, porque veja, entenda, o processo, ele é um roteiro. Então, quando você sai do roteiro, você está agindo ilegalmente. Então você tem que seguir o roteiro, né? Essa é a ideia. Então o parágrafo 2º diz isso, o juiz-presidente vai também colocar os processos adiados nessa reunião que ele vai fazer. Ó, 430. Cara, cheiro e jeito de concurso. O assistente aqui, assistente da acusação, somente será admitido onde? Admitido para falar no julgamento, tá? Se tiver requerido sua habilitação até 5 dias antes da data da sessão na qual pretende atuar. Então, prazo para o assistente da acusação entrar. Prazo para o assistente da acusação. O que é o assistente da acusação? Um advogado que vai atuar junto com o Ministério Público, que vai buscar a condenação do réu. Então, prazo para o assistente da acusação pedir para atuar naquele júri. Até 5 dias antes da data da sessão. Sessão aqui é sessão de julgamento, tá? No dia em que vai acontecer o julgamento, tá? 431. Estando o processo em ordem, tá tudo certinho, tudo redondinho, o juiz-presidente mandará intimar as partes para o ofendido, se possível, né, se ele estiver vivo, as testemunhas, os peritos, quando houver requerimento, para a sessão de instrução e julgamento, observado no que couber o disposto no artigo 420 deste Código. 420 diz como são feitas as intimações. Olha, ao Ministério Público, ao acusado e ao defensor nomeado ou defensor dativo, a intimação é isso mesmo, pessoal, exatamente. E essa é a ideia. Então toda a forma do artigo 420 que a gente já viu também pode ser usada para intimar as pessoas aqui, as partes, testemunhas, peritos, todo mundo do dia, né, para a sessão de instrução de julgamento. Aqui foi marcada a data. Então no 431 foi o dia que marcou a data. Ponto final. Tá? Essa é a ideia. 432. Em seguida à organização da pauta, o juiz-presidente determinará a intimação do Ministério Público,
da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para acompanharem, num dia e hora designados, os sorteios dos jurados que atuarão na reunião periódica. Então veja só, imagina que é marcado um julgamento, né? A reunião periódica aqui é o dia do julgamento, tá? Entenda isso, é o dia do julgamento. Imagina o seguinte, que está marcada lá uma data para esse julgamento. Então, depois que o juiz organizou isso, já marcou essa data, aí o juiz, antes disso, até vai ter a indicação aqui, no parágrafo 1º do 433, ó, sorteio será realizado entre o 15º e o 10º dia útil antecedente à instalação da reunião. Então, olha só, entre o 15º dia útil e o 10º dia útil antes do dia do julgamento, sessão de julgamento ou reunião periódica, será feito um sorteio. É isso que eu quero que você entenda. Então, ó, em seguida a organização da pauta, então olha só, marcou o julgamento. Agora, entre o 15º dia útil e o 10º dia útil, antes do dia do julgamento, que é a sessão de julgamento, a reunião periódica, será feito um sorteio. Quem vai participar desse sorteio? Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil e Defensoria Pública. O que vai ser feito ali? Vai ser feito o sorteio dos jurados. Então, mas que sorteio é esse, professor? Ó, a gente acabou de ver aqui em cima que o nome de todo mundo seria colocado numa urna, você não lembra? Ó? Aqui a gente diz, ó, a quantidade de jurados que devem ter, etc e tal, dos alistados, etc e tal. E aí depois a gente viu que os nomes, ó, serão colocados nos cartões, numa urna fechada, etc e tal. Agora a gente está vendo o momento em que vai ser feito o sorteio dessas pessoas que estão com seus nomes lá nessa urna fechada. Então olha só, em seguida a organização da pauta, o juiz-presidente determinará a intimação do MP, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Defensoria, para acompanharem em dia e hora designados o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica. Beleza. O sorteio, presidido pelo juiz, far-se-á a portas abertas. Ó que coisa, hein? Perguntinha de concurso, o sorteio será feito a portas fechadas. Não, a portas abertas. Qualquer... Veja, o júri é popular, meu Deus. Então todo mundo deve participar. Quem quiser ir lá assistir, pode ir, né? Não tem problema nenhum, tá? Então essa é a ideia. Então o sorteio será presidido pelo juiz, far-se-á a portas abertas, cabendo-lhe retirar, então cabendo ao juiz retirar as cédulas, até completar o número de 25 jurados para a reunião periódica ou extraordinária. Reunião extraordinária porque imagina que está com muita coisa para ser julgado, o juiz pode marcar lá uma reunião extraordinária. Beleza, sem maiores problemas. Aqui o parágrafo 1º já falamos, ó, o sorteio dos 25 jurados será realizado entre o 15º e o 10º dia útil antecedente à instalação da reunião, tá? Então, esse sorteio é feito, a instalação da reunião aqui é o dia do julgamento, tá? E uma observação, a audiência do sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes. Imagina que o promotor não compareceu, imagina que alguém da OAB ou a Defensoria Pública não compareceram. Não tem problema, o sorteio acontecerá. Intimados vocês foram, se não compareceram é porque não quiseram comparecer. Tá? Então esse é o parágrafo 2º. O jurado não sorteado poderá ter seu nome novamente incluído para reuniões futuras. Então veja só, imagine lá, né, tem um lugar lá que tem 800 jurados. Aí sorteamos lá dos 800, 25 pessoas. Perfeito. A pessoa que não foi sorteada, ela pode vir a ser sorteada para outras reuniões, para outros dias de julgamento. Essa é a ideia, tá? Então o jurado não sorteado poderá ter seu nome novamente incluído para reuniões futuras. 434. Os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados para a reunião, sob as penas da lei. Então sorteou lá o Joãozinho da Silva, manda para ele uma carta, né? Ou manda para ele, hoje em dia dá para mandar um WhatsApp, seja lá o que for, né? Se tiver o telefone dele, por exemplo, né? Então, por qualquer meio hábil, um e-mail, seja lá o que for, para comparecer, ó, vem aqui no dia 30 de agosto, às 9 horas da manhã, que você vai ser jurado, tá? Essa é a ideia.
Então, os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil. Pergunta do concurso: os jurados serão convocados por oficial de justiça, né, por mandado, necessariamente? Não. Não tem isso na lei. Tá? Então, por correio ou qualquer outro meio hábil. Parágrafo único do 434, no mesmo expediente de convocação serão transcritos o 436 e 446, que são as funções dos jurados. Tá? Então, essa é a ideia. Então, você vai sempre explicando para os jurados quais são as suas funções. 435. Então, serão fixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos jurados convocados. Ó. Então, para o julgamento do dia 15 de agosto, estão aqui indicados os 25 jurados que foram sorteados. Tá? Então, também deve constar lá os nomes do acusado e dos procuradores, né, dos advogados das partes, além do dia, local das sessões de instrução e julgamento. Essa é a ideia, meus amigos. Agora, ó, só para a gente terminar, para a gente já adiantar, então a gente viu aqui, são muitas pequenas coisinhas, né, que são, como eu falei no começo, né, desse vídeo, às vezes você deixa passar uma dessas coisinhas aqui e cai isso na sua prova, e às vezes você deixou de estar na nota de corte por um ponto. E às vezes é esse um ponto que está faltando, que alguém poderia ter te ensinado. Você pagou, e veja, né, você pagou um curso para você aprender tudo que iria cair na prova. Aí você paga o curso, aquilo que deveria cair na prova não foi falado, você erra aquela questão, ou você realmente não teve tempo de estudar aquilo sozinho, e aí? Né? Qual é o problema? Por isso que eu estou aqui fazendo esses vídeos, claro, esses vídeos um pouco maiores, mas eu acho relevante fazer, porque, cara, é o seguinte, né? Se você ainda faltam 3 meses para o concurso, se você ainda entra no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, para qualquer coisa que não seja para você estudar para esse concurso, eu vou ser muito sincero para você. Ou você se conserta agora, ou você para de ver tudo. É tão simples quanto isso. Se você não for se comprometer a estudar corretamente, veja, eu sei que tem gente que trabalha, eu sei que tem gente que só tem 1 hora por dia para estudar. Esse é um outro caso. E ó, eu conheci gente que tinha 1 hora, 1h30 para estudar, só tinha isso para estudar. E passou no concurso. Qual é o ponto? Se você está perdendo o seu tempo com Facebook, com Netflix, com Instagram, com YouTube, ficar vendo vídeo de gatinho no YouTube, qualquer coisa assim, cara, para com isso. Sério, se comprometa, tá? Então eu estou dizendo claramente aqui, por quê? Porque, embora esse conteúdo aqui seja gratuito, mas eu estou comprometido em trazer para você o melhor conteúdo possível. Cara, eu tenho centenas de alunos nas turmas de exercícios. E muitos deles pagaram por esses cursos. Eles dizem assim, cara, não chega aos pés as aulas que são pagas das suas aulas. Eu não sei se todas, aí eu não posso dizer se todas. Mas, cara, se comprometa. É sério. Porque, veja só, os vídeos são grandes? São grandes. Muitos vídeos agora serão grandes e tal. Mas assim, você pode assistir acelerado. Você pode não assistir qualquer porcaria que está passando, seja na televisão, na internet, e você pode priorizar. Faça um planejamento. Se programe. Cara, e é preferível, e veja, tem gente que é maluca ao ponto de dizer o seguinte, eu queria estudar 4 horas por dia, como eu não posso, eu não vou estudar. Meu, tem uma frase que é a seguinte, o feito é melhor do que o perfeito. A gente deve buscar a perfeição sempre, e a gente nunca vai ser perfeito, né? Mas a gente deve buscar o grau de excelência sempre que for possível. As minhas aulas aqui, eu assisto, acredite você ou não, e tem coisas que eu olho na aula e eu digo, cara, eu podia melhorar nisso aqui. Eu podia falar isso aqui de um jeito melhor, eu podia explicar isso aqui de outro jeito. Porque eu estou sempre buscando melhorar, eu estou sempre buscando me aperfeiçoar. Agora, isso não significa que eu não vá fazer, porque é melhor eu fazer e fazer agora do que esperar o momento certo, adequado, perfeito para eu fazer lá na frente. Sabe por quê? Porque você nunca vai fazer se você não começar a fazer. Então eu estou dizendo isso, não é coach nem nada disso aqui não. Estou no final do vídeo já. Mas assim, eu preciso que você tenha essa ideia. Se você não consegue ter o melhor dos cenários agora para estudar, estude e faça o melhor que você puder. O melhor que estiver ao seu alcance.
Ah, eu não passei porque eu precisava ter 5 horas para estudar. Tá bom, mas quantas horas você estudou? Ah, eu estudei 30 minutos. Mas você tinha quanto tempo livre? Ah, eu tinha 3 horas, mas como eu não ia chegar nas 4, eu não estudei muito também. Então veja, não tem sentido. Então use todo o melhor tempo que você tiver. E de novo, às vezes você vai ter 15 minutos de manhã. Às vezes você vai ter 40 minutos à tarde. Às vezes você vai ter 1 hora à noite. Mas use da melhor forma todo o tempo que você tiver, por favor. Por quê? Porque se você passar, cara, a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Ah, eu vou ficar rico, vou ganhar na loteria? Não, não é nada disso, todo mundo sabe. Mas talvez muitos apertos que você esteja passando por eles hoje, talvez você não passe mais. Talvez seja o respiro do qual você o respiro pelo qual você está esperando há tanto tempo, sabe? Às vezes é aquela coisa assim que você falava, meu Deus, eu precisava de alguma coisa que me desse uma tranquilidade por um tempo, para eu dar uma respirada, para eu parar, sabe? Porque eu sei que tem gente, eu tenho um aluno aqui na turma de exercícios que diz o seguinte, cara, eu trabalho o dia inteiro, eu sou vendedor, eu gosto muito de vender, tal, mas eu preciso parar. Eu preciso, senão eu não vou viver. Eu saio de casa, meus filhos estão dormindo, e eu chego em casa, meus filhos estão dormindo. Não dá para mim. Isso não é uma vida que eu quero para mim. Então veja, esse é o tipo de coisa que você vai precisar pensar nisso e precisar valorizar. Você precisa valorizar todo o tempo que você tiver. Eu tenho 10 minutos de manhã. Cara, use esses 10 minutos da melhor forma possível. Ah, eu tenho 30 minutos livres à tarde. Use esses 30 minutos. Cheguei do trabalho, faça o que tem que fazer, se precisar, se você costuma fazer, e eu recomendo, né, faça atividades físicas também, etc e tal, para circular o sangue, para oxigenar o seu cérebro, tudo bem, mas cara, pondere tudo isso e veja o que realmente é importante para você nesse momento, tá? Então, fecha parênteses aqui do coaching, né, mas não estou cobrando 5 mil, tá, para falar isso para você, né? Mas olha só, então, depois que eu disse tudo isso, eu vou só terminar esses artigos aqui para a gente terminar o vídeo, ó. Salvo motivo relevante, ou seja, a não ser por motivo... Aliás, isso aqui eu já vi, pô. Pera aí, vamos aqui, vou passar aqui para... sim, meu Deus, 436. A função do jurado, que é aquilo que deve constar na lista, né? Então, na intimação do jurado, etc e tal. Então, olha só. O serviço do júri é obrigatório. Ó, o alistamento compreenderá ou abrangerá os cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade, ou seja, de notório de uma conduta transparente, de uma reputação ilibada. Então essa é a ideia, tá? Então essa é uma questão importante. Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão da cor, etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social, econômica, origem ou grau de instrução. Então ninguém poderá ser discriminado. Ó, você é ateu, pode estar no júri? Pode. Você é evangélico, você é pentecostal, você é o que? Batista, presbiteriano, você é católico, você é carismático, seja lá o que for, você é espírita, qualquer pessoa pode participar do júri, tá? Essa é a ideia. Então ninguém vai ser discriminado e vai ser tirado do júri só porque é o que é, tá? Então essa é a ideia. A recusa injustificada ao serviço do júri, injustificada, por favor, né? Então a recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 a 10 salários mínimos. Né? Então você vai ser multado de 1 a 10 salários mínimos a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. Às vezes o cara é muito simples. Se ele se recusar injustificadamente, possivelmente o juiz vai aplicar uma multa mais baixa, de 1 salário mínimo. Se é um cara rico, possivelmente vai dar 10 salários mínimos de multa para essa pessoa. Então, a recusa injustificada traz uma multa de 1 a 10 salários mínimos, de acordo com a condição econômica do jurado. 437. Estão isentos do serviço do júri. Então, quem é que não presta o serviço do júri? Presidente da República e ministros de Estado, imagina o presidente da República, né, meu Deus, né, fecha parênteses, né, mas governadores também não, né, e seus secretários, os membros do Congresso Nacional, membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, então deputados federais, senadores, deputados estaduais, deputados distritais e das câmaras municipais, então vereadores também não, prefeitos municipais também não,
Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, servidores, ó, imagine você, né? Você é o escrevente, você pode ser jurado? Não, você está isento, ó, servidores do Poder Judiciário estão isentos de prestar o serviço do júri. Servidores do Ministério Público e da Defensoria Pública, as autoridades e os servidores da Polícia e da Segurança Pública, também não, então policial militar, seja lá o que for, delegado, por exemplo, os militares em serviço ativo, todos são isentos. Os cidadãos maiores de 70 anos que requeiram sua dispensa, então aqui é uma expressão importante, hein? Então não é todo cidadão maior de 70 anos que está dispensado do júri, mas o cidadão maior de 70 anos que peça a sua dispensa. Eu me lembro que eu fiz uma vez um pedido como advogado para uma pessoa, um senhor que tinha 73 anos que foi convocado para o júri. Por algum motivo ele foi chamado para compor, né, o júri, e como ele tem mais de 70 anos, ele me procurou, e na época eu ainda fazia esse tipo de atuação, eu fiz lá o pedido para que ele fosse dispensado, né? Então essa é a ideia. Então, cidadão maior de 70 anos chama bastante atenção por isso, porque ele precisa requerer sua dispensa, e aqueles que o requererem, demonstrado justo impedimento. Ó, tem um julgamento do Tribunal do Júri para tal dia. Pô, mas esse tal dia aí é o dia que eu vou fazer o meu parto, tá marcada a minha cesariana para esse dia. Pô, não tem como, né? Ser jurada naquele dia, não tem como. Tá? Então essa é a ideia. 438. A recusa ao serviço do júri, fundada em convicção religiosa, filosófica ou política, importará no dever de prestar serviço alternativo. Você se lembra do que está lá na Constituição sobre aquela obrigação que é a todos imposta, né, que pode trazer prejuízos para a pessoa? Então ela tinha até falado do serviço militar obrigatório. Então a recusa com base numa convicção religiosa, filosófica ou política não pode servir de álibi para você deixar de fazer alguma prestação, uma prestação alternativa. Aqui é a mesma ideia, porque o 436 diz que o júri é obrigatório. Então veja só, se você se recusar a servir no júri, atuar no júri por uma convicção religiosa, filosófica ou política, você vai ter que prestar um serviço alternativo, sob pena de suspensão dos seus direitos políticos enquanto não prestar o serviço imposto. Porque veja só, qual é a consequência de suspender os direitos políticos? Você não vai ter regularizado o seu título de eleitor e você vai ter problemas no seu CPF. E com problemas no seu CPF, você tem uma série de consequências relacionadas a isso. Então, veja só, ó, não vou ser jurado. Por quê? A minha convicção religiosa não permite, a minha filosofia de vida não permite, a minha posição política não permite. Tá tudo bem, não tem problema. Mas é o seguinte, ó, como você foi convocado, você vai ter que prestar um serviço alternativo. Ponto. Parágrafo 2º. Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo. Então você pode fazer alguma coisa, né? No Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou entidade conveniada para esses fins. Então pensa o seguinte, o cara é pintor e foi chamado para ser jurado. Possivelmente ele não vai ter aptidão para fazer um serviço administrativo, mas pode ser que ele faça um serviço produtivo. Ó, seguinte, você foi chamado para ser jurado, já que você está invocando alguma convicção política, filosófica ou religiosa para não atuar como jurado, vamos fazer o seguinte, você consegue pintar aqui essa calçada, por exemplo? Você consegue pintar uma parede de uma escola, por exemplo? Então essa é a ideia. Então você pode fazer serviço administrativo, assistencial, filantrópico ou produtivo no Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público ou entidade conveniada para esses fins. O juiz vai fixar o serviço alternativo atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. É lógico, né? Você não vai falar para um cara sei lá, vamos dar um exemplo, sei lá, o cara vamos pegar um exemplo aqui, o cara é médico e vai mandar o cara, sei lá, trabalhar de pedreiro, com todo respeito aos pedreiros, né? Não tem nada contra, eu estou dizendo porque possivelmente ele não vai ter força física para fazer aquilo, né? Então o juiz vai fixar o serviço de acordo com as aptidões que aquele jurado tem, né? Então essa é a ideia, proporcionalidade e razoabilidade, vai ser um negócio que se encaixe com a própria aptidão do jurado. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Por isso que você vai ver, a gente vai ver o próximo parágrafo, né? Quando você de fato exerce a função de jurado, você exerce um serviço público relevante. Então aqui, interessante, né? Você não ganha nada para ser jurado, mas você ganha a presunção de idoneidade moral. Isso é interessante, bem interessante. 440. Constitui-se também direito do jurado, na condição do 439 deste código, a preferência, ó, preferência
em igualdade de condições nas licitações públicas e no provimento mediante concurso de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. Então veja só, você foi jurado, você tem a presunção de idoneidade moral. Beleza. Se tiver uma licitação, se você for jurado e empatou, você é chamado, a sua empresa tem preferência. Vai fazer um concurso, empatou, se você foi jurado, você tem preferência. Essa é a ideia, tá? Ó que louco. Por isso que quando você vai fazer a inscrição do concurso, tem lá a pergunta, você foi jurado? Né? Essa é a ideia. 441, nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado para comparecer à sessão do júri, não pode ser mesmo descontado, tá? É claro, você vai ter que provar para o seu patrão que você realmente estava lá, né? Então, não tem sentido você falar, ó, fulano de tal veio hoje, não, ele foi ser jurado, mas cadê a prova? Não, depois eu trago. Não, você tem que provar, né, que você foi atuar como jurado. 422. Ao jurado que sem justa causa legítima deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado, então o cara tá lá no meio da sessão, daqui a pouco sai para almoçar e não volta mais, né? Todo mundo almoça dentro do fórum, mas imagina que ele sai do fórum, né? E vai para casa. Não dá, né? Então então se ele se retira antes de ser dispensado ou se ele deixa de comparecer, multa de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de novo, de acordo com a condição econômica. 443, somente será aceita escusa fundada em motivo relevante, devidamente comprovada e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior até o momento da chamada dos jurados. Então, aqui a gente está falando do cara que não compareceu. Então, somente será aceita a escusa, a justificativa, então justificativa para não comparecer, fundada em motivo relevante, comprovado, devidamente comprovada e apresentada até o momento da chamada dos jurados, salvo motivo de força maior. Pensa o seguinte, o cara não pôde comparecer porque deu uma enchente na casa dele, ele está arrumando as coisas na casa dele, não dá para ele ir lá no fórum explicar isso, né? Então, por favor, né? Então, até o momento da chamada dos jurados, até o momento em que são todos ali anunciados, no início da sessão, tá? Então, qual é o ponto? O ponto principal é o seguinte, é claro que se houver um motivo de força maior, então um evento da natureza que aconteceu, etc e tal, é claro que você vai poder justificar depois. Mas se não for isso, você não poder comparecer porque você já tinha uma cirurgia marcada muito antes, porque você já tinha uma outra audiência, ou porque você já tinha uma viagem marcada, etc., você precisa justificar isso antes, tá? 444, o jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz-presidente, consignada na ata dos trabalhos. Não adianta o cara simplesmente comunicar ao juiz e vai viajar. Não, peraí. Espera o juiz autorizar. Então o jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz. Então o juiz precisa dizer claramente. Não adianta simplesmente o cara protocolar lá o pedido dizendo, ó, tal dia eu não vou comparecer não porque eu tenho uma viagem marcada e acabou. Não. Precisa haver uma decisão do juiz. Depois o juiz vai mandar intimar o jurado dizendo o seguinte, ó, você está dispensado de comparecer. Isso é o que diz o 444. 445, estamos terminando aqui, hein? O jurado no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, ou seja, já sabendo que ele vai ser o jurado, será o responsável criminalmente nos termos em que são os juízes togados, os juízes concursados. Então ele tem as mesmas responsabilidades de um juiz togado, de um juiz concursado, tá? Então essa é a ideia. Você é jurado, então você vai julgar alguém, não vai? Você vai ter o direito dado pela Constituição de dizer se alguém vai para a cadeia ou não. Então qual a ideia? Você precisa ter as mesmas responsabilidades com os grandes, com as, como é que diz lá a frase? Grandes funções demandam grandes responsabilidades. Mais ou menos isso a frase lá, né? Esqueci agora a frase, mas você entendeu o que eu falei. Né? Então você está numa função relevante, você tem grande responsabilidade, por isso que você vai ser tão responsável criminalmente como os juízes concursados, togados são. E aos suplentes 446, quando eles forem convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas ou a equiparação de responsabilidade penal. Então, é como se eu dissesse o seguinte, tudo o que é aplicado aos jurados que não são suplentes, aos titulares, também se aplicam aos suplentes. Tá bom, meus amigos? Você sabe da turma de exercícios, R$10 por mês, e você pode ter acesso a tudo que já foi produzido. Mês de abril, R$10, maio, R$10, junho, R$10,
julho R$10 e agora agosto R$10. Se você quiser tudo o que já foi feito, você paga R$50 de início e depois para setembro mais R$10 e para outubro mais R$10. Se você quiser apenas um mês, também você tem o direito, não tem problema nenhum. Você paga R$10 e me indica, escolhe qual é o mês para o qual você quer as atividades. Conforme o concurso vai chegando, eu sugiro que você entre e use os exercícios como uma revisão, porque nos exercícios eu mando as questões e depois eu gravo vídeos comentando essas questões. E isso serve muito bem como revisão. Eu acho muito interessante, porque é um instrumento muito bom para sua revisão. Tá bom, meus amigos? Eu volto em tantos outros vídeos. Se você também tiver interesse lá no plantão de dúvidas, me manda uma mensagem aqui que eu explico para você lá como funciona. O meu número de WhatsApp está aqui embaixo. Tá bom, meus amigos? Como eu disse, como sempre digo e como eu sempre direi, eu adoro estar aqui. Tchau!